Olá, boa noite. 19 horas e 34 minutos, temperatura de 24 graus aqui em Passo Fundo. Estamos iniciando ao vivo o Contraponto desta sexta-feira, dia 9 de junho. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Sextamos. Álvaro Damini. Sextamos. Final de mais uma semana aqui com o Contraponto. Que maravilha. Né, com a nossa audiência em todas as plataformas que nós chegamos, Facebook e YouTube nesse momento, mas 24 horas do dia também no nosso site, no nosso aplicativo e na Coprel Telecom TV, em 45 municípios aqui do norte e noroeste do estado. E é importante que quem nos acompanhe cada vez mais. Já na segunda-feira teremos sorteio aqui no Contraponto. Vamos ter ingressos para o espetáculo com o Cacá Carvalho, que vai estar aqui em Passo Fundo na terça, um belíssimo espetáculo lá no Sesc. Então estejam todos ligadinhos que vai ter aí sim sorteio de ingressos. E isso é muito bom. Essas novidades que a gente começa a apresentar aqui com o NGTV. Maravilha, muito bom, muito bom. Vamos começar a pautar os nossos assuntos de hoje, Janice? Com certeza. Vamos voltar a falar de amor, Álvaro Damini? Vamos, estamos próximos da data. Né? Sim, quarta-feira foi muito bom falar de relacionamento. Foi ótimo, né? De falar dessa palavra que tanto impulsiona o mundo, que muitos buscam e às vezes encontram, tem essa grande sorte. E nós estamos com uma pessoa aqui no estúdio hoje, ele que é um especialista em celebrações de casamento de alto padrão. É um amigo muito querido, uma pessoa que tem uma história com Passo Fundo, com a arte. Ele é um empreendedor, é um empresário, mas, mais que tudo, dono de uma alma inigualável. Rodrigo Villanova, bem-vindo à NGTV, boa noite. Boa noite, meus amados, meus queridos. Que prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse momento. A gente olha no fundo dos olhos assim e vê tanta história, tanto tempo que passou. Né? Nos conhecemos de longa data. Longa data. E as pessoas às vezes têm algum problema com o tempo, né? Eu não tenho problema, eu acho que a gente tem que ter tempo mesmo. E que bom que a gente tem todo esse tempo de trajetória, de amizade, de parceria, né? De poder estar sempre divulgando coisas boas, falando de amor agora, né? De uma forma linda. Eu brincava. Tempo que nos amadurece, Janice, permite que a gente comece novos projetos, como nós estamos começando e como o Rodrigo recentemente também começou. Exatamente. Quando eu completei 40 anos... eu achei que eu poderia e gostaria muito de me reinventar, porque eu já estava cansado daquele Rodrigo de 40 anos. Então eu queria descobrir uma outra pessoa dentro de mim, um outro profissional, né? A versatilidade que tanto eu demonstrei no meu tempo de teatro, no meu tempo de professor de dança, de dançarino, de grupos de dança. Então eu queria explorar um pouco mais desse Rodrigo, quis me conhecer novamente e me reconhecer. E aí o empreendedorismo entrou, sempre teve na minha veia, na verdade, mas eu tive a oportunidade de colocar isso em prática e eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje. Álvaro, ele já fez mais de 170 casamentos. Uhum. Não é pouco, né? Não. Até pelo que nós falávamos na quarta-feira, é um número bem surpreendente, né? Muito. Qual é o perfil hoje daqueles que decidem casar, Rodrigo? Olha, dentre todos esses casamentos que eu já celebrei, e eu estava comentando isso com vocês antes, é impressionante como as histórias são diversificadas, são diversas. Os universos são muito... Claro que o amor é sempre o mote principal de tudo, né? É o início, o meio e o fim. Então, o amor realmente tem que ser representado por uma aliança, porque não tem início, não tem meio, não tem fim. O perfil das pessoas que me procuram são pessoas que querem a sua história eternizada, de uma forma exclusiva, de uma forma requintada, emocionante e não igual a todo um modelo que sempre teve, né? A gente é atravessado por algumas coisas culturais, mas isso faz parte da nossa cultura. O que a gente pode, às vezes, é transgredir isso de uma forma requintada, elegante, emocionante e principalmente exclusiva. O que eu sinto dos meus amados noivos, dos meus clientes abençoados, é que eles buscam essa exclusividade. Ou seja, da gente tratar a história de amor deles com aquele pódio que só ela merece. E que nenhuma vai se igualar. Então, eu não tenho histórias mais ou menos legais. Todas as minhas histórias são incríveis e inesquecíveis. Todas. Janice, hoje à tarde, enquanto me preparava para o programa, eu fui dar uma passada nas redes sociais do Rodrigo. E aí eu já tinha visto um material, inclusive, que rodou na RBS há alguns meses, né, falando sobre a reinvenção das pessoas durante a pandemia, e foi esse caminho que ele trilhou, então, para celebrações de casamento. E aí um questionamento que me veio assim, ó, como é que o Rodrigo começou isso?
Foi ideia simplesmente dele? Ou foi alguém que te, daqui a pouco, intimou a dizer, faz o meu casamento? Como é que foi esse início aí, Rodrigo? Então, é muito curioso como isso aconteceu, porque até então eu jamais imaginei na minha trajetória como artista, e eu já fiz N personagens, de ter esse celebrante de casamentos dentro de mim. Claro que não é um personagem, é uma persona que existe, né? Mas uma amiga minha, inclusive Patrícia, quero mandar um beijo para ela, Patrícia e para o Marcelo, são uns amigos meus, que pelo fato de eu trabalhar como ator e ela achar que eu tenho uma oratória boa, que eu falava bem, que eu sabia contar grandes histórias, ela me pediu, Rodrigo, me casa. Eu, como assim, cara? Como assim me casa? Né? Bom, aí, enfim, fui, aceitei a empreitada, aceitei. Isso foi em 2015. Aí, em outubro de 2015, eu... Patrícia está casada ainda. Então, no momento, eles encerraram um ciclo de quase 20 anos. Mas foram felizes. Muito, 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 muito. O importante é que naquele momento deu certo. Muito, porque até então haviam 17 anos corridos antes. Até, né? Então, eu aceitei a empreitada e cheguei de alma aberta, assim, fiz uma entrevista, perguntei toda a história e ali eu compus um texto, porque eu gosto de escrever muito, muito mesmo. E com o passar do tempo, um amigo meu, Diego Machado, até quero mandar um beijo enorme para ele, que ele é o padrinho oficial da Vero. Foi ele que comercialmente fez a Vero existir, me instigou, porque isso foi em 2015, a Vero nasceu em janeiro de 2018, então ele me instigou profissionalmente para que eu buscasse uma agência de publicidade, buscasse o curso profissional, né, e expusesse numa das maiores feiras de eventos do país, que é aqui em Passo Fundo. Então eu tive que me virar nos 30 para criar a Vero e digo, vamos lá, seja o que Deus quiser. Tanto que todo o meu material gráfico até então ele não tinha fotos minhas, porque eu não havia celebrado casamentos profissionalmente. Veja só, Álvaro, são 3 opções que ele traz no pacote, né, da Vero e várias opções, inclusive ele celebra a união. Então ele tem um curso para isso também, ou seja, quem contrata o Rodrigo sai casadíssimo e com aquela lembrança que inclui até a cerimônia e a bênção. Exatamente. A cerimônia ela pode ter o cunho civil, com efeito civil, porque nós somos autorizados através da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que nos autoriza, celebrantes profissionais, enquanto ministros religiosos, de celebrar a união com efeito civil, com aval do cartório. Claro que há todo um processo, né, de habilitação oficial do casal, como é um documento próprio, os casais têm que solicitar, e o celebrante, o que ele faz? Ele emite um termo oficial de casamento, e no dia da união, o casal celebra no mesmo lugar, com 4 testemunhas, assinam, a minha assinatura confirma reconhecida e tudo mais. Então isso tudo acontece de uma forma extremamente legal, né? Eu até quero agradecer muito também ao Registro Civil aqui de Passo Fundo, na pessoa da Fernanda, do Alisson, da Eveline, da Fran, que são grandes amigos, grandes parceiros, que entendem esse tipo de trabalho, né? E estamos juntos assim nessa parceria. E uma das questões que a gente observa também, especialmente nas redes sociais do Rodrigo, é que as pessoas depois do casamento, elas mostram toda a alegria, a felicidade, o entusiasmo por aquilo que aconteceu. Isso deve ser muito gratificante. Sabe Rodrigo, que isso aí bate muito no meu coração, porque todo mundo precisa pagar boleto na vida. Todos nós precisamos. Mas eu, como venho da arte, desde os meus 7 anos de idade, o aplauso para mim não tem preço. Ele não tem preço, não existe uma cifra que pague esse aplauso para mim. Então, o reconhecimento dos meus casais, das pessoas que contratam a Vero Celebrações, é impagável. Porque, além de tudo, eu também celebro alguns 15 anos, celebro algumas formaturas. Então, as histórias, para mim, elas são muito importantes. E uma regra que eu tenho para mim é que nunca se pode tratar o sonho dos outros pela metade. Né? Aquelas pessoas investiram muito mais do que dinheiro. Elas investem toda a sua vida, o seu pensamento, o seu tempo, né? A sua ideia. Às vezes são sonhos de criança. Né? Então você tem uma coisa muito importante. Sonhos de outras gerações, inclusive. Principalmente de outras gerações, de encontros. Eu já tive casais que, sabe, você acaba acreditando em várias coisas porque são incríveis as formas como eles se conhecem, como eles se esbarram no mundo, como é que eles decidem casar. Então, jamais o meu trabalho vai ser tratado como mais ou menos. Então você acaba entrando na intimidade deles. Completa, Rodrigo. Porque eu acabo sabendo desde o primeiro olhar
até o dia do casamento. É claro que existem coisas que o requinte não deixa a gente expor, e não é para ser uma coisa expositiva, né? É para ser algo com nuances. Com aquele glamour do casamento. Isso, o glamour, com a emoção, com o requinte. Então, todos os feedbacks principais que eu escuto são de que as pessoas já saem da celebração dizendo, meu Deus, que festa maravilhosa, e a festa nem começou. Né? Que joia. É porque o álbum de casamento é uma coisa para sempre. Você senta e mostra para os filhos e a família se reúne para esse momento e você está lá. Você está em vários álbuns. Já parou para pensar nisso? Muitos. Por isso que a gente está sempre tentando se cuidar, né? Você está lindo sempre. Muito obrigado. Você é sempre gentil. Janice sempre gentil demais. Então você tem sempre que se cuidar porque você sempre está fazendo uma certa figuração naquela foto, né? Claro que os noivos a gente sabe que são os personagens principais daquela história, mas a gente está ali e toda vez que alguém olha um álbum eu recebo uma mensagem. Ah, Rodrigo, estava vendo o nosso álbum, lembrei de tudo que você disse, sabe? Então, para mim, isso é muito intenso, porque eu me entrego 100%. O dia mais importante da vida de um casal é meu dia mais importante também. Porque, como eu disse, eu estou lidando com o sonho das pessoas. Então, o zelo, o carinho, o respeito, a admiração, ela vale mais do que dinheiro na conta, vale mais do que Pix, vale mais do que tudo. O aplauso é sempre o maior pagamento do artista. Rodrigo, agora o trabalho ele começou a aparecer de uma forma gigantesca e, obviamente, vão surgindo convites de outras cidades, de outros estados. Com relação à tua agenda, como é que está nesse momento? Então, algumas coisas eu posso deixar em aberto, algumas outras não, porque ainda tem algumas surpresinhas pelo caminho, né? Mas a Vero vai alçar grandes voos agora, a partir do segundo semestre. Né? Estamos voando para alguns lugares do Brasil para celebrar o amor. E é o que eu sempre digo, onde estiver o amor, lá estará a Vero, independente de onde seja. Por exemplo, se o Álvaro decide casar nos próximos dias, tu consegue encaixar ele na tua agenda? Com toda certeza. Nossa, então tem essa disponibilidade, tá ótimo. Com certeza, a gente sempre estava preocupada, porque a gente quer tanto ir nesse casamento. Não, até ela queria te fazer uma proposição aqui no programa, né? Não sei se ela quer fazer ou não. Faça. Não, posso fazer, Álvaro? Claro, com certeza. Não sei, não tenho coragem. Mas assim, quem casar primeiro, né, a gente vai te contratar. Mas eu acho ela disse como nós dois somos solteiros, ela queria fazer uma aposta. Quem ia casar primeiro. Né? Então, você que está nos assistindo, você é testemunha disso. Tá? Eu queria dizer que caso isso não aconteça, eu voltarei aqui ao vivo. Tá? Se a Vero não for contratada para celebrar o casamento deles. E detalhe, em qualquer lugar do mundo. Olha só. Eu faço gosto de ir ao casamento do Álvaro. Por favor. Eu faço gosto de ir no casamento de vocês dois. Uau, então eu faço muito gosto. Então, falando da minha agenda, ela tá bem acirrada, de verdade, assim. Agora vem um pouco do frio, e aí o nosso frio do Rio Grande do Sul, ele é um pouquinho. Mas a Vero alça voos para fora daqui, né? Então eu tenho alguns casamentos no litoral catarinense. Olha só. Né? Também vou subir um pouquinho mais para a região nordeste, para efetuar aqui uns dias vem Veneza, Roma. Então, era sobre isso que eu ia falar. Tem um casamento para efetuar em Santorini, na Grécia, que inclusive já estou contratado, só precisamos marcar a data. Fiz um casamento em Santiago, no Chile. Então, cada vez mais a minha missão é abrir espaço na minha agenda. E não vou mentir para você, setembro, outubro, novembro e dezembro está bem apertada, mas a gente sempre consegue conciliar horários. Porque às vezes eu tenho disponibilidade para casamentos de manhã, tenho disponibilidade para casamentos na madrugada, de tarde, de tardinha. Então, sempre tem um horário que se pode encaixar. Né? Eu tenho recebido muitos pedidos de orçamento para datas que eu já tenho contrato, porque tenho muitas noivas que já garantem a Vero na sua celebração. O seu vai ser onde, Álvaro? Acho que no Caribe, quem sabe. Opa! Ótimo, Punta Cana. O Rodrigo tem essa Punta Cana, que com delícia. Toda certeza, vamos com todo amor. Mas Álvaro, como que E o seu, Janice? Olha, eu não pensei ainda, pode ser na Turquia o meu. Olha só. Mas em cima do balão, de repente, na Capadócia. Vou adorar. Não dá ideia. Vocês sabem que eu recebi um convite, um pedido de orçamento de um casal que casou na Praia Grande, em Torres, né? Fiz agora um na Praia da Guarita lá, mas eu não vou mentir para vocês, eu morro de medo de altura e eles queriam casar no balão. Lá nas alturas eu falei, gente, muito obrigado. Vocês vão matar o celebrante, não é do tombo, é do coração. E eu, do tamanho que eu tô, o balão não sobe.
Eu tenho certeza absoluta disso. E os padrinhos junto, todos? Então, não haveriam padrinhos, haveriam só eu, a noiva e o noivo. Eu falei, gente, não vai ter testemunha isso. Precisa ter uma testemunha. Enfim, eles desistiram da ideia do balão, na verdade, e aí a gente fez na beira da praia da Guarita, em Torres. Foi lindo demais. Eles não queriam convidar ninguém, mas acabou que virou uma festa para 250 convidados. Que lindo. Eles mudaram um pouquinho o formato, só eles dois para 250 convidados. E foi lindo, foi maravilhoso, não teve balão, graças a Deus. Espetáculo, hein, Janice? Fiquei pensando que no avião também que poderia ser feito. A no avião é tão legal. Bacana, a gente gostaria de passar horas aqui conversando contigo. Ah, detalhe, o casamento acabou saindo no dia do Festival de Balonismo. Então, eu estava lá. Olha só. Nossa, teria sido uma atração à parte. Imagine eu abanando lá de com sucesso, de medo. né? Com sucesso. Deus me livre. Não, mas Muito a gente enfrenta as empreitadas. Janice, o Rodrigo nos apresentou o material dele, né? Sim. E tem uma frase bem impactante aqui no verso da pastinha, que é o que você leva como... Então, essa frase, ela representa muito para mim, porque ela representa a pandemia, o pós-pandemia, o tempo, que eu inclusive tatuei no meu braço, eu tatuei o tempo no meu braço da minha forma, e essa frase, ela faz uma homenagem a uma pessoa que não mais está aqui, mas enfim, que deixou um legado muito importante, e todas as pessoas nos casamentos, eu peço para que repitam comigo essa frase. Até vou fazer esse joguinho com vocês. Vamos lá. Eu sempre inicio dizendo, o mais importante de tudo é que a gente nunca vai se perder, porque aqui tem amor. Então eu sempre peço que as pessoas repitam o tem amor comigo, tá? Então eu quero que vocês entendam, e todos vocês que estão me assistindo, que vão casar, que já casaram, que querem renovar seus votos, que querem fazer suas bodas, que entendam que o mais importante de tudo é que vocês nunca vão se perder, porque aqui tem amor. Tem amor. Aqui tem amor. Exatamente, é isso. E lá também tem amor para quem nos assistindo. Muito. Muito obrigada, Rodrigo. Foi excelente. Muito obrigado. Imagina, eu de coração cheio agradeço pela honra, pela oportunidade e por estarmos aqui. Eu só desejo a você, a vocês, tempo para brindar, para celebrar, para viver, para olhar para trás e dizer, eu sou feliz e sei disso. Tempo, esse é o patrimônio maior da vida. É um bem negociável, né? Se você me dá seu tempo, eu te dou o meu, a gente não pode... Que entrevista foi essa, hein? Arrepiada aqui. Muito obrigada mais uma vez. Que agradeço. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida conversando sobre apresentações da Orquestra Sinfônica de Carazinho aqui em Passo Fundo e lá em Carazinho nos próximos dias. Não perca. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.
Estamos de volta ao vivo com o contraponto desta sexta-feira. Agora, Janice, durante o intervalo comercial, eu estava pensando que eu já tenho que começar a reservar minha passagem para a Turquia, então. Não, a minha é para o Caribe, né, Álvaro? Óbvio, a minha. Mas vamos consultar os planos, então, aí das... Nós precisamos sentar com uma agência de viagens com urgência. Mas que bom, é bom a descontração, especialmente na sexta-feira, né? E nós vamos falar agora de um outro assunto bem importante, Janice, porque no próximo domingo e na segunda-feira nós teremos apresentações aqui na região, em Passo Fundo e Carazinho, da Orquestra Sinfônica de Carazinho. E participa conosco para falar sobre essas apresentações e sobre um projeto muito bacana que a orquestra tem também, o seu Paulo Vargas, ele que é presidente da AOSINCA, que é a Orquestra Sinfônica de Carazinho. Boa noite, obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Boa Obrigado noite. pelo espaço na NGTV, para a nossa Associação da Orquestra Sinfônica de Carazinho, falar um pouco que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos e os próximos passos de cultura da nossa orquestra. Maravilha. Eles têm a apresentação agora nesse fim de semana e é com muita alegria que a gente pode falar de um município que para nós é tão importante como Carazinho. Nossas histórias Temos jornalísticas um carinho especial, Janice. começaram por Carazinho e aqui nós podemos fazer essa referência hoje porque a internet nos permite. E ter vocês aqui, a Liz, a esposa também do Sr. Paulo, e dizer que é gratificante ver como a cultura está presente em Carazinho e cada vez mais, e vocês trazendo algo muito inovador, que é uma orquestra. É diferente de uma banda, de uma outra forma, como era já apresentado em outros momentos lá na cidade. Em quem que vocês se inspiraram para chegar até aqui? Tudo foi por causa do nosso maestro Fernando Cordella, que está nos assistindo lá em Porto Alegre nesse momento, que ele é de Carazinho, foi estudar fora, hoje é professor em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e no exterior, melhor cravista do Brasil e também maestro, e ele voltou para desenvolver um projeto social e cultural em Carazinho. Então essa importância do maestro Fernando Cordella, um carazinhense que foi em busca dos seus sonhos e voltou ampliando os sonhos de muitas pessoas aqui da nossa região. Os músicos que fazem parte da orquestra são todos de Carazinho? Tem alguns componentes que são da região? Antes da pandemia, chegamos a ter 116 alunos da região, com professores que vinham de fora da OSPA, da UFPEL, da UX, através de um programa de incentivo. Pós-pandemia, voltamos menores e conseguimos recomeçar com professores, ainda vindo vem sempre alguns professores de fora, e alguns que já estão na orquestra são alguns ex-alunos da academia de música que tínhamos anteriormente, que já estão num nível de subir para uma orquestra. O maestro Fernando Cordella é o que seleciona, então, conforme o repertório, ele seleciona os instrumentos que são necessários, os músicos necessários, às vezes um solista, às vezes um tenor, às vezes uma soprano, conforme a obra que vai ser apresentada, ele vai selecionando então essas pessoas para comporem o grupo Orquestra Sinfônica de Carazinho, que vem sempre com alguns convidados. Ok, nosso abraço ao Fernando, que está nos assistindo lá de Porto Alegre. Álvaro, o Paulo, ele não tem diretamente envolvimento com música. Veja só como é importante a cultura dentro de casa e no ambiente em que nós estamos. Ele teve convívio com um familiar, que era instrumentista, e hoje ele está aqui representando uma orquestra. Isso vale também para as famílias colocarem seus filhos em contato com a música, com uma orquestra, com um instrumento? Sempre vale. Eu aprendi ouvindo meu pai. Meu pai era médico, né, e com hobby, ele tocava vários instrumentos. E o senhor é produtor? E eu sou produtor rural, né? Então aprendi a gostar disso, e ouvindo também e conhecendo o maestro Fernando Cordella e toda a equipe que trabalhava. E aí, há 17 anos já que existe a nossa Orquestra Sinfônica de Carazinho, e há mais de 5 anos nós criamos a Associação da Orquestra para ir atrás de recursos para poder desenvolver esses projetos de todo esse formato. Para esse ano, por exemplo, através da Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a Lei Rouanet, conseguimos patrocínio da Stara e do ROS para 20 concertos em Passo Fundo, Carazinho e Nometoc. Sem custo para os participantes? Para quem for assistir? Tudo de graça. Todos Maravilha. os concertos que nós vamos falar hoje aqui são todos de graça para a comunidade. Todos gratuitos. Então, os componentes da associação são todos da comunidade de Carazinho também, que nos ajudam aí atrás dessas verbas e
de formas de sustentarmos que às vezes vem 40, 50 músicos que estão trabalhando, tem que ter sua manutenção e faz parte de todo esse processo, né? Então, esses concertos durante o ano são 20 concertos que já começaram lá em março e inclusive com 6 concertos para escolas públicas, gratuitamente tudo isso, para ensinar essas crianças também o que são os instrumentos, o que é uma orquestra, para começar a desenvolver o gosto pela música. E nós estamos numa região que até então não tinha um espelho desses para a gente olhar e dizer, olha só que coisa legal, que bacana. Eu me recordo que aqui em Passo Fundo, eventualmente, nós tínhamos a oportunidade de uma vez por ano assistirmos um concerto da OSPA aqui na Catedral. E quando a gente vai assistir, Janice, a apresentação de uma orquestra, a gente fica completamente maravilhado. Você acaba adquirindo gosto por aquilo, né? É uma sintonia, né? É necessário muito. Temos que fazer um agradecimento à comunidade de Passo Fundo e da região também, porque já desde o ano passado já começamos a fazer alguns concertos e algumas semanas fizemos um concerto sobre clássicos de cinema aqui na Catedral, que estava lotado e com pessoas em pé, né? Importante, ali aproximadamente 1.200 pessoas estavam lá assistindo clássicos de cinema. Então, mais uma variante de uma orquestra que ela pode tocar desde música clássica, música de cinema, música nativista. Depende da necessidade, do formato que às vezes contratam a orquestra, ou então dos projetos que nós vamos ter. Um exemplo disso, que agora no domingo à noite, então aqui em Passo Fundo, às 20h30, na Igreja Santa Terezinha, Emanuele Baldini, um violinista italiano, professor também nas orquestras do mundo inteiro e de São Paulo, estará aqui sendo solista das 4 estações de Vivaldi, né, junto com toda a orquestra de Carazinho, que estará aqui com a parte de cordas da orquestra, que as 4 estações é uma obra composta para cordas. Então, importante repertório, que está fazendo 300 anos agora, e que será, então, às 20h30 aqui na Igreja Santa Terezinha, e na segunda-feira, no Dia dos Namorados, às 19h30, em Carazinho, na Igreja Bom Jesus. Então, desde já convidamos toda a comunidade para que prestigiem, que cada vez que tem mais pessoas assistindo, mais espetáculos nós podemos trazer para essa região. E certamente essa questão que vocês observaram da catedral lotada, de pessoas que lá estavam, inclusive, em pé para acompanhar, é porque certamente as pessoas que acompanham a primeira vez, elas passam a retornar para acompanhar os demais espetáculos. Certamente, por isso, e uma coisa importante, nós diversificarmos os locais de apresentações para atingir públicos das demais regiões de Passo Fundo. Então agora vai lá para a Igreja Santa Terezinha, né? Já tivemos em outras igrejas aqui de Passo Fundo, que tem a acústica muito boa. Já fizemos a apresentação no SESC aqui, que também é o nosso parceiro, SESC Passo Fundo e SESC Carazinho. Eu tenho que fazer um agradecimento muito especial à Universidade de Passo Fundo, que nos cede sempre o campus Carazinho para guardarmos instrumentos, para quando precisarmos fazer ensaios, alguma coisa, a diretora Munira lá abre as portas e nós temos que fazer esse agradecimento gratuitamente para a orquestra. Então, precisamos agradecer à comunidade de Passo Fundo e à nossa Universidade de Passo Fundo. As 4 estações de Vivaldi não é todos os dias, né, Álvaro? É uma bela pedida aí para esse final de semana. Que maravilha, que presente para a comunidade. Vocês também têm um projeto mais audacioso ainda, que é um festival internacional, e eu estava acompanhando um pouquinho aqui nos bastidores, fiquei muito maravilhada com isso. Esse olhar para fora, ele é muito interessante, porque sempre leva o nome da nossa Carazinho, da nossa Passo Fundo, dos nossos artistas, porque precisamos lembrar aqui dos músicos que se dedicam tanto para acertar notas. É muito lindo o trabalho deles. E vocês vão fazer como agora com esse projeto tão audacioso? Qual é o limite de vocês depois disso? Já que conseguimos fazer esse projeto desses 20 concertos durante o ano, resolvemos fazer mais um projeto audacioso, fazer um festival de música clássica em Carazinho. Será de 19 a 22 de julho, na cidade, onde durante as manhãs e as tardes haverão aulas para pessoas que se inscreverem no site ozinca.com.br. Estão sendo selecionadas pessoas que já têm algum conhecimento, ou bastante, né, dependendo, porque tem os professores que virão, temos professores do Canadá, da Áustria, da Itália, alguns brasileiros que são professores no exterior, né? Então estarão
14 professores aqui em Carazinho, dando aulas de manhã e de tarde. Ao meio-dia teremos mini concertos de meio-dia. Ao final da tarde, concertos happy hour e palestra, uma palestra muito importante sobre marketing, como os músicos podem aprender a trabalhar, como criar o mecanismo de conseguir trabalho na área musical, o marketing da música. Então, é uma das palestras de final da tarde. E de 19, então, a 22, teremos à noite, às 20h30, 4 super concertos, começando na quarta-feira com a Bach Society Brasil, e quinta, sexta e sábado, concertos grandes já com os alunos e os professores. E a ideia do encerramento com 70 a 80 músicos, depende da inscrição ainda que estão em andamento, que teremos um grande concerto na igreja Bom Jesus em Carazinho. Esses concertos da noite serão todos na igreja. As apresentações todas na igreja. À noite, isso sim. Pela facilidade até da acústica e tudo mais? Nós temos um problema de tamanho de locais em Carazinho, com boa acústica, né? Nós precisamos ter, não adianta uma orquestra se apresentar num local que as pessoas não conseguem, às vezes, entender, ouvir bem os instrumentos. Então, e as igrejas são muito bem projetadas para isso. Antigamente não existia microfones, né? Não existia nada. As pessoas que iam lá fazer suas orações, os padres, precisavam atingir todas as pessoas. Então, a arquitetura, a parte de som, ela é muito, normalmente são muito boas nas igrejas. Então, utilizaremos a Igreja Bom Jesus em agradecimento desde já à Paróquia Bom Jesus de Carazinho. Que maravilha, né, Álvaro? Que coisa maravilhosa. E tudo isso também através de uma lei de incentivo à cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que conseguimos patrocínios. Eu preciso fazer um agradecimento aos patrocinadores que vão permitir que tudo isso seja gratuito. Então, as Centrais Elétricas de Carazinho, Eletrocar, a Farmácias Glória, Schuster Medeiros e também mais uma empresa que agora... Daqui a pouquinho lembra. Enquanto o senhor recorda e dessa... supermercados e economia Olha aí, e atacarejo. Todos os nomes de expressão de Carazinho, Pós-pandemia, cumprimentos. a memória já... Mas é muito tranquilo. Comigo. Esse vai ser o primeiro festival, né, nesses moldes, e possivelmente vocês já estejam imaginando que tenha continuidade nos próximos anos. A ideia é fazer uma análise agora bem real do que funcionou, como funcionou esses 4 dias. Vamos começar num tamanho pequeno, para que futuramente possamos abrir mais 2 dias, de repente, de um outro tipo de música ou um formato diferente. Podemos ter música popular brasileira, talvez música latino-americana, talvez música nativa, pode ser dança. Temos um leque muito amplo na parte cultural que podemos abranger. Então, eu acho que no futuro a gente vai passo a passo, devagarinho, crescendo, para que isso é muito bom também para a cidade. Uma época, julho, férias escolares, frio, restaurantes estão às vezes um pouco mais parados, que o pessoal fica mais em casa, lojas também, transporte, todos esses músicos vão precisar ter de vans e ônibus para transportar, então mexe com a cidade. É importante para o comércio, para todos os serviços também que são prestados na região, e que a gente consegue modificar um pouco o cenário nesse inverno que está chegando. E é uma forma de fazer de Carazinho uma cidade turística também. É interessante esse olhar pela música e pela arte. Sim, certamente temos um museu em Carazinho, que talvez faremos algumas apresentações dentro do museu. Interessante. Então, coisas que a gente pode abranger toda a cidade. Senhor Paulo, muito lindo, viu? Cumprimentos. Isso deve envolver muito do seu tempo e da sua paixão também pela música, imagino. E todos também com o apoio da Nova Consciência Produções aqui de Passo Fundo, Rafael Figueiredo e Andressa Pagnussati, que também estão nos assistindo. A Andressa, nossa amiga. E que estão correndo aí com toda a equipe de produção para organizar e chegar tudo bem amarrado lá para o nosso festival. Um abração para a Andressa, que permitiu que nós pudéssemos ter a entrevista aqui hoje, falando sobre Verdade. esses concertos e também sobre esse projeto. Muito obrigado, sucesso nas atividades de vocês. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado, Janice. Obrigado, NGTV. Parabéns por essa nova iniciativa fantástica. Estamos sempre à disposição, que sempre que pudermos divulgar, gostaríamos de inclusive contar com vocês. São nossos convidados. Convidarei o colega Álvaro para estarmos presentes. Estaremos lá. Para domingo e segunda, e também no festival e nos próximos concertos durante o ano. Tá Isso, certo. o espaço aqui está aberto para vocês utilizarem. Tá? Nós temos essa pretensão de concedermos para toda a sociedade da região, para quando nós tivermos assuntos pertinentes como esse, vocês tenham um espaço aberto aqui.
Tá. Muito obrigado. Obrigado a todos e uma boa noite a todos. Obrigada. Antes de encerrarmos, Álvaro, o programa de hoje, vem aí Dia dos Namorados, e nós precisamos fazer aqui uma referência à Só Flores, a Helena lá da Só Flores, que tem fornecido flores belíssimas aqui para os programas da NGTV, e sempre bom presentear flores. Então, fica aí uma dica, lá na Rua General Canabarro, 943, aqui no centro de Passo Fundo, falar com a Helena Só Flores, você vai deixar o seu amor aí muito feliz. Verdade. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós retornamos na próxima segunda-feira ao vivo com o Contraponto, 7h30 da noite. Um ótimo final de semana a todos. Até lá. Boa noite.